O projeto de Deus não se frustra. Não, pastora Lídia, não. Ninguém frustra o projeto de Deus, aquilo que Deus determinou para a sua vida. Não vai se frustrar. Olá, aqui é a pastora Lídia Barros e há uma palavra de Deus para a sua vida. Na data de ontem, durante o culto, Deus deu uma palavra muito abençoadora para nós. E após a palavra, nós oramos e o Espírito Santo passou algo no meu coração, eu quero compartilhar com você. Exatamente a esse respeito. A palavra é sobre Lázaro. Eu acredito que você conheça. Lázaro, Marta e Maria, 3 amigos íntimos de Jesus, amigos muito próximos de Jesus. O texto vai falar, lá no Evangelho de João, que quando a notícia chega até Jesus, a notícia chega, as irmãs de Jesus enviam mensageiros para falar que Lázaro está doente. E Jesus recebe a notícia, mas Jesus estava encerrando um período de missão, de um outro propósito naquele momento. E Jesus manda uma mensagem para elas. E elas ficam com aquela mensagem. Mas os dias passam, Jesus não chega. E Lázaro vem a óbito. Agora Lázaro morre, Lázaro é sepultado. Parecia que estava tudo perdido. E aí Jesus chega. Quando Jesus chega, o cenário é de dor, o cenário é caótico, é de desespero. Marta sai correndo à frente e fala para Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido, né? Tipo, atrasou. Agora não tem como mais. Jesus vai falar com Marta. Marta recebe aquela palavra de Jesus e agora ela vai chamar a irmã dela, Maria. Vai dizer para Maria, olha, o mestre está aí. Vai lá, ele está te chamando. E agora Maria corre para Jesus. Só que oposto a Marta, escute, Maria vai chegar com o mesmo questionamento, com as mesmas palavras, mas a abordagem de Maria vai ser diferente. Maria chega adorando, ela chega e se prostra, ainda que com as mesmas palavras. Porque o jeito, a maneira, o modo que você entrega o que você está sentindo a Deus, o que está aí dentro de você, a maneira que você coloca diante de Deus, também causa impacto, sabia? Maria, ela chega e ela se prostra. E ainda que com as mesmas palavras da irmã, ou seja, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas a resposta de Jesus para Maria vai ser diferente. Porque Jesus sabe qual é o tipo de resposta que você precisa agora. Mediante também a maneira que você se encontra e a maneira que você chega até ele. Aí eu abro um parêntese aqui para falar para você. Por mais difícil que seja, ou ainda que esteja tudo bem, chegue diante de Jesus em reverência. Chegue com humildade. Ele é Deus, ele é soberano. Independente da resposta, porque no caso delas, aquilo que elas estavam colocando diante de Deus, elas estavam trazendo até Jesus dentro de um desespero, de dor, de um tempo, de um momento de perca. Elas estavam colocando diante do Senhor uma fé que travou, que parou diante do irmão sepultado. Uma fé que travou. Foi indo, creu, acreditou, chorou, buscou, mas diante da morte, diante do irmão sepultado, e agora já até cheirando mal, entrando em processo de decomposição, a fé travou. Não é que a fé parou, não é que a fé acabou. Não acabou a fé. Entende?
Mas a fé travou. E às vezes, querido, às vezes diante de situações tão terríveis, a fé trava. E eu preciso dizer isso para você, que tá achando que acabou, que eu não tenho mais fé, não consigo mais acreditar. Eu acreditei até aqui, eu orei até aqui, eu jejuei até aqui eu congreguei, até aqui eu fui para a igreja, até aqui eu busquei a Deus, mas quer saber, cansei. Diga isso não. Em nome de Jesus, não diga isso. Eu venho pelo poder de Cristo, mediante o que o Espírito Santo falou ontem conosco e gerou ao meu coração dizer para você. Às vezes o que está acontecendo é que a sua fé encontrou algo maior do que ela. Eita Deus! Às vezes a sua fé encontrou algo maior do que ela. Para Marta e Maria foi assim. A fé delas encontraram um obstáculo maior do que ela. E qual era o obstáculo maior? A perca, a morte. O irmão agora sepultado, o irmão agora enterrado. Aquilo era maior. Era maior do que a fé delas. Quem sabe você está assim, enfrentando algo que é maior do que a sua fé. Você foi indo, orou, buscou, chorou, clamou, fez campanha, fez propósito, foi fiel a Deus, até onde você conseguiu, e agora está diante de um obstáculo maior do que a sua fé. Então você entende o desespero de Marta, naquele jeito sanguíneo dela de ser, e foi Deus que fez ela assim. E o desespero de Maria, naquele temperamento melancólico de ser, e foi Deus que fez ela assim também. Assim como foi Deus que te fez. Assim. É assim. E tem coisas que ele não vai mudar, ele vai moldar para a glória dele. Jesus responde para Maria. Primeiro, ele vai dizer que se ela crê, ela pode ver a glória de Deus. Primeiro, ele vai despertar nela a fé. A fé que diante da morte, diante da perca, travou. E agora Jesus vai injetar ânimo, força, coragem, alimentar a fé de Marta com palavras de vida. Que só Jesus tem palavras que geram vida, porque ele é a vida. Jesus vai falar, me leva até onde colocaram ele. Interessante, Jesus sabe de tudo, né? Jesus não sabe de tudo? Não faz parte de ser Deus a onisciência? Faz, não faz? Ah, mas naquele momento ele era 100% homem, mas ele também era 100% Deus. Aí Jesus vai falar, me leva até onde colocaram ele. Sabe por quê? Porque ainda que Jesus saiba, Jesus precisava caminhar com elas. Jesus precisava dar alguns passos com elas. Porque no momento do velório, no momento do enterro, do sepultamento, Jesus não caminhou com elas. Agora Jesus precisava caminhar com elas. O que é isso, pastora? Refazendo memórias. Reescrevendo novas memórias. Pelo amor de Deus, recebe isso. Jesus estava reescrevendo memórias. O mesmo caminho que elas caminharam sem a presença dele, se questionando, quem sabe, o texto não dá a narrativa, mas a gente pode entender isso. Se questionando, puxa vida, mas Jesus não veio, Jesus não apareceu. Puxa vida, agora acabou, agora meu irmão morreu. Puxa, não chegou nem para o sepultamento. Ele falou que ele ia vir. Tá bom, ele tá fazendo a obra do Pai. Mas, puxa vida, eu esperei que ele chegasse. Eu esperei. Aleluia.
Agora Jesus, de propósito, Jesus vai caminhar com elas. Jesus vai caminhar com elas. Aquele percurso, porque elas precisavam reeditar, reescrever a memória daquele trajeto que foi tão sofrível. Elas sabiam que Jesus ressuscitaria o irmão delas, nem que seja no último dia, na ressurreição dos mortos. E elas vão dizer isso a Jesus. Mas aquele momento precisava ser reeditado, reescrito na memória delas. E agora elas caminham com Jesus até o sepulcro, até onde o irmão delas estavam sepultado. Jesus vai dizer para a multidão: tirem a pedra. Para Marta e Maria, o percurso precisava ser reeditado na cabeça delas, agora com a presença de Jesus. Para a multidão, precisava tirar a pedra, porque Deus vai deixar as pessoas ao seu lado. Não despreze o remanescente. Não despreze aqueles que talvez ficaram com você para chorar, para sorrir com você, para chorar com você nesse tempo. Porque Deus sempre deixa um remanescente com a gente. Você não está sozinho, não. Você não está sozinha, não. Deus sempre deixa. E esse remanescente, essas pessoas que Deus permite que estejam na sua vida, talvez nesse tempo, nesse momento, elas fazem parte do propósito que Deus tem. Porque se elas não fizessem parte, Deus já tinha tirado elas do seu caminho. Ou você do caminho delas. Marta e Maria ia precisar da presença daquelas pessoas, porque elas não iam conseguir tirar a pedra. Dizem alguns historiadores que a pedra passava de 0,5 tonelada, dependendo do sepulcro. Agora, eles removem a pedra. Você vê como Deus tem um propósito em tudo? Até com esses que estão com você. Então, não os afaste, não se isole. Não se isole. Deus tem um propósito em tudo. Eles removem a pedra. E Jesus vai fazer o que só ele pode fazer. Jesus vai falar: Lázaro, vem para fora. Naquele momento, os planos do inimigo, do adversário da nossa alma, caiu por terra. Até então, penso eu, o inimigo batendo palmas. Ah, acabou. Acabou. Como o inimigo não pode tocar na promessa, então ele toca naquele que carrega a promessa, naquele que conduz a promessa. Ah, vou colocar uma doença em Lázaro, a doença vai evoluir. Jesus está lá enrolado, resolvendo outras coisas, ele não vai conseguir chegar. Claro que Satanás não sabe o que acontece na nossa cabeça, mas ele pressupõe. Jesus não vai conseguir chegar a tempo. A doença vai evoluir. Lázaro morrendo, Lázaro representava alegria. A alegria acabou. Ah, Marta, com esse temperamento impulsivo, extremamente proativa, o chamado dela acabou. Quero ver ela fazer alguma coisa. A adoração também acabou. Maria era adoração. A adoração também acabou. Quero ver da glória, quero ver da aleluia, quero ver se vai continuar indo para a casa de Deus, quero ver se vai continuar servindo a Deus. Acabou. Vai pegar o caminho da depressão e vai se afundar nisso. Porque o inimigo, quem sabe, pensou: através dessa situação da enfermidade que culminou em morte, eu tirei a alegria, acabou o trabalho, servir, não vai mais servir ao Senhor, e acabou a adoração. Só que não. Jesus chega para trazer vida e vida em abundância. Deus frustra os planos do inimigo. Aleluia. Deus frustra os planos do inimigo sobre a sua vida hoje. Recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Por mais intenso que esteja, por mais terrível que esteja, Deus vai destravar a tua fé. Deus vai usar essas pessoas que estão ao seu redor para te ajudar a remover a pedra que foi colocada. E ele ainda dá ordem para o projeto. Ele ainda dá ordem para o sonho. Ele ainda dá ordem para a promessa. Vem para fora, porque eu ainda tenho propósito para cumprir na sua vida. Assim diz a palavra de Deus para você hoje. Um forte abraço. Que Deus fale mais alto ao seu coração. Gostou? Curta esse comentário, compartilha, se inscreva e que Deus te abençoe.